Boa noite a todas vocês, a todos e todas. Enquanto as pessoas vão chegando, eu já vou me apresentando, que tem algumas pessoas novas aqui. Meu nome é Suleine, eu sou terapeuta, eu trabalho com constelação familiar e um dos recursos que eu uso para constelação é o tarô. E quando a gente fala de tarô sistêmico, as pessoas têm uma ideia, às vezes uma ideia precoce, né? Uma ideia, um preconceito em relação à palavra tarô. E é muito normal, é muito comum, eu sei, eu também tive, eu também ainda tenho um pouco de uma bagagem aí cultural, né, que vem com essa palavra, porque tem realmente uma história aí, né, por trás de tudo isso. E o que eu quero dizer para vocês que estão chegando aqui, que talvez estão me vendo pela primeira vez, que estão ouvindo falar do tarô pela primeira vez, é que vocês esqueçam um pouquinho dessa palavra tarô, né? Porque o tarô é uma composição de 72 cartas. E a gente talvez deixe de falar um pouco essa palavra agora, porque a palavra já vem com uma bagagem, muitas vezes, de uma ideia, de uma história, assim como muitas outras coisas, né? Às vezes não é só o instrumento em si, mas o que a gente faz com isso, né? E foi feito coisas ruins, provavelmente, com isso, assim como tantas outras coisas. E aqui eu não vou entrar nesse âmbito, né, da história do tarô, mas eu quero convidar vocês que estão aqui a olhar para o tarô como se estivessem, nesse momento, olhando para símbolos, olhando para a imagem, esquecendo um pouquinho essa terminologia, essa palavra que já vem aí com uma história, que já vem com uma bagagem. E quando a gente vai olhar para as cartas, vou falar agora um pouco então de cartas, né? Vou falar de símbolos, de imagens. É como se você olhasse para aqueles símbolos do trânsito. Quando a gente tem placas de trânsito, a gente tem aí imagens de direita, esquerda, não pode fazer a conversão, não pode ultrapassar. E são imagens, são imagens. Assim como as cartas também são imagens. E para começar, eu vou tirar uma carta para todos vocês que estão aqui no grupo. É uma carta que vai trazer uma mensagem inicial para esse momento, para essa aula, e eu vou falar um pouquinho sobre essa carta. Tá? Então, eu tenho aqui o baralho, né? Esse baralho aqui, vocês vão ver... Opa, tá viradinho. É do... Espera aí, deixa eu virar aqui um pouquinho. Tem algumas cartas que estão viradas. Esse baralho aqui, ele é um baralho, ainda está virado, do White. Deixa eu ver. Misturar ele aqui mais certinho para vocês verem, não de ponta cabeça. Ele é um baralho universal, tá? Então, ele é usado de várias formas. Eu uso ele de forma terapêutica, então, se outras pessoas usam de outra forma, eu não trabalho de outra forma, tá? E tá tudo certo, né? Cada um faz o que quer com isso e da forma que achar melhor. Mas ele, então, é um baralho universal com imagens, ó. Se você olhar uma imagem, por mais que você não tenha conhecimento de nada sobre isso, você consegue perceber se é uma imagem triste ou uma imagem alegre, né? Aqui, se a gente olhar para essa imagem, você vai ver que ela está mostrando uma pessoa triste, uma pessoa olhando para baixo. Às vezes é uma pessoa que passou por um luto, uma grande decepção, uma tristeza muito grande. Ela não consegue olhar para aquilo que ela tem ali de conquistas, para aquilo que ela ainda tem para conquistar. Ela está olhando só para aquilo que ela perdeu. Sabe aqueles momentos que você não vê mais saída, parece que é um desânimo muito grande, é uma tristeza muito grande. Então, é uma carta de luto, de tristeza, de decepção, de perdas.
Aí, quando eu tiro uma carta dessa para um cliente, eu pergunto para o cliente, né, se ele se sente assim, se ele perdeu alguém, se ele está desanimado, se ele se decepcionou, se ele percebe aí uma dor, né, porque parece que ele está preso a uma dor, a um luto, a uma morte. Quem que morreu? Então, através das perguntas, existe um diálogo e a gente vai, a partir disso, entendendo o que essa pessoa traz a partir de uma imagem. Então, eu não estou dizendo que é assim e eu não estou falando que o futuro vai ser assim. Eu estou falando que, nesse momento, a carta te diz isso. E eu vou pedir para a pessoa se vai fazer sentido. Tá? Então, aí tá, eu consigo entender o diagnóstico muitas vezes, né? A pessoa fala, sim, eu tô triste, eu tô assim. E daí, né? O que a gente vai fazer com isso? Esse é o próximo passo que eu, como consteladora, vou usar aí os recursos necessários e vou fazer uma constelação. Como eu mostrei na aula passada, mas hoje também eu pretendo demonstrar isso também, tá? Vamos, como eu prometi, tirar uma carta para vocês. Talvez essa carta aqui já era para vocês também, né? Mas eu vou tirar aqui uma específica para esse grupo. E vou falar sobre essa carta. Então, aqui, tá? Vou dar uma misturada e vou tirar uma carta. Olha só. Ai, uau! A carta do diabo, acho que é uma das cartas mais temidas, justamente para a gente falar sobre ela. Foi isso que eu comecei a falar hoje no nosso encontro aqui, sobre o quanto a gente cria situações relacionando a coisas do mal, né? O quanto foi falado, por exemplo, que isso aqui que a gente está vendo, que as cartas, que o tarô é uma coisa diabólica, é uma coisa do mal. Então, de novo, gente, existem muitos preconceitos que a gente cria. Aqui, o diabo, ele não é um objeto externo, ele não é um animal, ele não é uma coisa externa. Muitas vezes são ideias que nos aprisionam. Muitas vezes são situações que nos deixam presos a alguma coisa. Às vezes um relacionamento que nos deixa preso, amizades, às vezes crenças limitantes, que mais? Situações de abuso, coisas que eu tenho vergonha. Nossa, quanto tempo eu tive vergonha de falar sobre o tarô, sobre cartas, porque eu pensava, né, uma menina como eu, lá atrás, que nasceu no sítio, foi criada tão certinha, bonitinha, né, cresceu, estudou com pai, com mãe ali, levada às rédeas, tudo certinho, nunca se envolveu com nada errado, e de repente terminou a faculdade, casou, teve filho, foi lá para um concurso público, assumiu ali dois concursos públicos e exonerou o concurso público para trabalhar com cartas. Né? O que pensar disso tudo? O que pensar? Deixar toda aquela história que, olhando de fora pela sociedade, é muito perfeita para seguir uma área que, meu Deus, né? Justo isso aqui? Justo isso aqui? Então, por muito tempo, eu fiquei muito calada com relação às cartas. Eu aprendi o tarô sistêmico com a Mariane Schaefer, isso foi em 2016, 2015, por aí, se não me engano, então já faz um tempo, e ela era da Suíça, ela estava no Paraná, e eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos com ela, o curso de tarô sistêmico e depois o avançado. E depois, com o tempo, fui repetindo esse curso com outras professoras e fui percebendo que era algo diferente do que eu tinha em mente, diferente do que aquela ideia de que muitas vezes muitos de vocês também devem ter.
E tá tudo certo, né? A gente, como eu falei, o tarô, ele traz uma bagagem, muitas vezes, de um medo muito grande, de uma coisa que colocaram para nós como algo errado, como algo que pode manipular, que pode te estragar, que pode te levar a coisas erradas, que pode te prender. Aí, de novo, né? Quando eu me coloquei à disposição de fazer esse curso, e eu até hoje não, né, parece que eu falo que não sei como a gente cai num curso desses, porque eu nunca na minha vida imaginei que eu faria um curso de tarô. E quando eu fui fazer esse curso, eu saí daquele curso tão transformada, tão diferente, que eu falei, nossa, como pode, né? A gente cria uma ideia na cabeça, a gente ouve, a gente não sabe realmente o que é, mas a gente cria isso na cabeça. E tudo mudou a partir disso, tudo mudou a partir desse curso. Mas eu ainda tinha muito medo do que os outros iam falar, então eu não publiquei, não tirei foto, eu usei o tarô muito tempo só para mim. Até que chegou um determinado tempo, aí uns anos depois, eu mostrei as cartas para uma amiga e ela pediu para mim tirar essas cartas. E quando eu tirei, falei um pouquinho das cartas, ela, da mesma forma que eu, falou: Meu Deus, né? Eu achava que isso era totalmente diferente do que você está me trazendo agora. Ela ficou encantada, aquele encanto que me lembrou do meu encanto na época. E daí eu pensei, nossa, como pode, né? Quantas coisas a gente deixa de realmente conhecer por um preconceito, por uma ideia criada antecipadamente, por uma história que a gente ouviu, talvez alguém passou, e, e a partir daquele momento, ela, junto com aquela admiração das cartas, ela disse para mim, Su, você precisa ensinar isso para as outras pessoas. E foi assim nossa, é verdade, é verdade. Eu posso ensinar isso, eu amo ensinar, eu sou ótima em ensinar, então eu vou ensinar isso sim para outras pessoas que querem usar para si, né, que querem, como eu, que usei por muito tempo, não era terapeuta. Quando eu fiz o curso de constelação, eu não tinha nenhum curso de terapia. E eu usei o curso para mim. Eu usava, em um momento como hoje, eu sentava e tirava as cartas e entendia o que estava se passando comigo, conseguia compreender. Nem tudo, né? Algumas coisas sim, algumas coisas a gente precisa, às vezes, de um outro para fazer essa leitura, essa troca. É como a constelação. Quem já é constelador aqui, quem já é terapeuta, sabe que algumas coisas a gente precisa trocar, a gente precisa buscar o outro. E essa troca é muito importante, né? Isso tudo faz aí faz parte desse universo humano. Faz parte até da nossa humildade como ser humano de buscar auxílio aí no outro, de ter essa visão do que o outro pode nos mostrar, do que o outro tem a nos dizer. E quando eu fiz, quando eu comecei então esse curso, eu comecei ele presencial e o curso, eu lembro até hoje, o primeiro curso que terminou foi um sucesso, foi uma coisa assim de me deixar realmente extasiada, porque eu busco muito perfeição no que eu faço, e às vezes essa coisa de perfeição acaba nos travando, né? E com a pandemia, eu acabei levando esse curso para online. E da mesma forma que eu fiz no presencial, eu fui aos poucos, né? Porque eu sempre estava ali fazendo as modificações, melhorando didaticamente a apostila para que realmente os alunos conseguissem entender o que eu estava passando, aí, o que eu estava querendo dizer, que eu queria demonstrar. Essa sempre foi a minha preocupação, o como
os alunos receberiam isso, como eles iriam ter mais facilidade em aprender. E quando foi para o online, eu fiquei com o pé muito atrás, porque eu pensava, meu Deus, como que essas pessoas vão aprender, né? E se eu não estou ali naquele momento para tirar as dúvidas, como vai ser isso? Então, também fui no passo a passo, né? Fui devagar, no meu tempo, não foi tudo de uma hora para outra. Por muito tempo, não divulguei o curso, deixei algumas pessoas entrarem, vendi para umas pessoas próximas e fui recebendo os feedbacks. E feedbacks, assim, que me deixaram muito felizes, porque realmente aquilo demonstrava ser um ótimo produto. E hoje que eu estou começando a lançar, assim, impulsionamento, né? Estou colocando ali impulsionamento para avançar um pouco mais. Hoje nós já temos mais de 150 alunos, então eu tenho esse feedback, eu sei que o curso tem muita qualidade. E é isso que eu vim trazer para vocês, assim. Hoje eu até conversei com as cartas e falei, olha, né, que eu possa fazer um bom trabalho com isso, que eu possa levar isso de uma outra forma, que isso possa ser usado pelas pessoas para um auxílio próprio e para auxiliar outras pessoas também. Acho que hoje a busca de se conhecer, desse momento de silêncio, de se conectar consigo mesma, é muito essencial. É muito essencial você ter esse tempo de conversar consigo mesma, para saber como você está, o que está acontecendo, né, para onde você está indo. E o tarô é muito isso, o tarô é o espelho da nossa alma, ele traz aí essa, essas, esses insights. E a carta que eu tirei para vocês, gente, aqui no grupo, é uma carta que diz de vocês olharem para aquilo que prende vocês. Se eu tivesse aqui uma pergunta, né? Porque dentro da apostila vocês vão ter perguntas que vocês podem fazer sobre cada carta. E essa carta, uma das perguntas que eu faço agora para vocês sobre essa carta é o que prende vocês? O que prende vocês? Talvez seja um relacionamento, tá? Talvez seja uma ideia, uma crença limitante. Talvez seja alguma coisa que você tenha vergonha. Talvez seja uma amizade, tá? Não precisa só ser relacionamento de casal, pode ser amizades que não nos impulsionam para frente, mas nos amarram, sabe? Deixam nós naquela estagnação. Que mais? Pode ser um medo de alguma coisa. A pergunta para você que está aqui e para quem vai assistir depois é o que te prende, o que te amarra. E uma coisa que eu gostaria que ficasse mais ainda clara é que não sei se dá para ter nitidez aqui na carta, mas se você, quem tiver o baralho, quiser olhar depois até na internet, vai perceber que não está tão ruim, está cômodo. Às vezes não é uma situação horrível, né, que a gente está tranquilo, está tudo bem, está cômodo, mas poderia talvez ser muito melhor, poderia avançar, poderia crescer. Então, o que te prende? Às vezes até o medo do sucesso, o medo de prosperar. Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro, né? Ouviu tanta coisa do dinheiro, ouviu coisa que dinheiro manipula, que dinheiro corrompe, que dinheiro faz mal para alguma coisa. Então, o que essa carta te traz, né? Porque da mesma forma que muitas pessoas fazem mau uso do dinheiro, mau uso da religião, também fizeram mau uso das cartas, da medicina, das leis. Não é a carta em si, não é a imagem em si, e sim o que ela traz.
Tem alguém querendo falar aqui, a Lede? Isso? Posso perguntar uma coisa? Pode. Pode perguntar. Então, e essa carta, quando ela sai para trabalho, qual é a fala que a gente usa? Por exemplo, estou falando no meu caso, né? Uhum. Qual é a fala, trabalho? Por exemplo, eu estou deixando o meu trabalho fixo agora para me lançar só no meu negócio, na minha empresa de semijoias, né? Então, você falou que tirou essa carta para nós e eu estou me identificando com essa carta, né? Uhum. Então, o que que essa carta ela me diz? Digamos, talvez sirva para minhas colegas que estão assistindo também, né, essa pergunta, né? Então, assim, aonde eu me vejo nessa carta no lado financeiro? Uhum. Conflito, tá? Conflito, medo, muito medo. E quando você fala financeiro, eu já dei a resposta aqui, né? O que me vem é essa coisa de financeiro e muitas vezes religião, né? A concepção de que a gente ouviu muita coisa de que rico não vai para o céu, por São as exemplo, crenças, né? crenças, tá? E assim, quando a gente fala de crenças, a gente pode ter consciência, sim, eu ouvi e tudo mais. Mas aí eu preciso trabalhar aquilo que está inconsciente, aquilo que está enraizado. Não é só, sim, eu já ouvi falar dessa crença. É perceber que às vezes a gente não prospera profissionalmente, financeiramente, porque tem uma coisa que nos amarra ali, não pode, porque não é bom. Como eu vou ganhar um monte de dinheiro, vou prosperar se isso não é bom? Se isso vai me trazer prejuízo, se isso não vai me levar para o céu, por exemplo. Então, às vezes são coisas que a gente ouvia muito, tá? E tinha muito disso, né? Tinha muito disso. Agora, se a gente começar a perceber, bom, vamos pensar aqui, né? Se Deus criou todos nós como os filhos dele, vocês que são aqui, tem um monte de mãe, deixa eu ver se tem algum homem, ó, né? Mãe ou pai. O que vocês desejam para os seus filhos? Abundância, prosperidade ou escassez, dificuldade? Provavelmente todos vocês vão concordar que é abundância, prosperidade. Mas então, por que que a gente não muitas vezes não consegue isso, né? O que que tem? É Deus que não quer? Ou será que tem algo que a gente ouviu que fica dando choque aqui entre isso e outro? Então, de novo, né? Quando a gente fala em diabo, eu não vejo muito o diabo como uma coisa externa, sabe? Eu vejo o diabo como uma coisa que às vezes é interna, tá aqui nos atrapalhando, tá na nossa cabeça, tá na nossa alma, como uma crença enraizada, como uma coisa que eu tenho vergonha, como uma situação que eu ainda, olha só, que eu tenho culpa, olha o que veio aqui. Se em algum setor você acha que você tem culpa de alguma coisa, culpa de não ter feito algo para uma pessoa que morreu, culpa de uma separação, culpa de uma situação qualquer, se você sente que tem alguma culpa, quem tem culpa, gente, se auto-sabota a todo momento, não prosperando. É como se eu chicoteasse a mim mesmo. Eu não mereço. Eu não mereço, eu tenho culpa, eu sou culpado, eu não mereço, eu sou culpado. Não sai do lugar. Enquanto não olhar para aquilo que você sente ali, para aquilo que te prende. E de novo, eu não sei, não vou dar a resposta aqui para vocês como um todo, mas a pergunta aqui é uma carta de conflito. Você tem algum conflito interno que não tem nada a ver com outra pessoa, é teu, tá? Você pode respingar em outras pessoas, você pode ter outras pessoas envolvidas, mas é teu. É um conflito que cria situações que te amarram. Você poderia ir muito mais longe.
Tem alguém que quer me perguntar, além da Lede? A Lede saiu? Tá aí, Lede, abre teu... Não, tô aqui, Aqui, Su, cadê tô você? aqui. Su, então assim, ó, como você já me conhece pessoalmente, que eu já tive o prazer de ir na tua chácara aí, né, que foi uma tarde maravilhosa que a gente passou, espero que você repita isso, e eu quero ir de novo, né, e também quero fazer o curso de tarô, como eu já comentei contigo também, né, porque isso é uma coisa que eu já trago lá de trás, que eu sempre gostei muito de cartas, enfim, eu tenho isso comigo, né, então, eu tenho certeza que fazendo o curso com você, vai me abrir essa possibilidade de eu também trabalhar com isso, né, para poder ajudar outras pessoas também, né. Então, eu também procuro sempre aprender, estudar sobre o autoconhecimento, né, porque isso é fundamental na vida da gente, porque não é o outro, né, somos nós, né, Su. Sim, Então, sim. quando a gente se cura, a gente cura também a todos que estão ao nosso redor, né. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento é fundamental, né, para que a gente prospere, né. Porém, com relação às cartas, né, e como eu não conheço, eu até tenho um baralho de tarô em casa, que eu comprei, mas assim, a gente precisa da ajuda de um profissional para que a gente possa entender e compreender, para depois a gente passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Então, assim, não tem como você jogar um tarô para alguém sem você ter noção, se tu não consegue nem jogar para você, né? Então, Sim, assim, sim. É, isso é fundamental. eu acho que você falou, o que você falou tem muita coerência, né? É muito importante que a gente que use o tarô para o outro nessa forma, né, terapêutica, que você tenha uma bagagem terapêutica. Como eu falei lá no Exatamente. início dessa aula, quando eu fiz o tarô a primeira vez, ou as primeiras vezes, eu usei por muito tempo comigo. E isso eu indico também para os meus alunos, usarem um tempo com vocês, conversarem com as cartas, e sim, e depois associarem outras terapias para daí sim atender, né? Eu acho que talvez aí só com as cartas, eu, eu sinto assim que é pouca bagagem para você trabalhar com isso, né? Sim, Então, vai depender do teu foco. Eu quero só usar comigo, com as minhas amigas. Ok, perfeito, faça, né? Se use isso, você tem uma apostila, você vai procurando ali, você não precisa decorar. No começo eu usei muito a apostila de procurar o que, que são as palavras-chave, né? Quais as perguntas que eu tenho que fazer nessa carta. Então, tem tudo muito didático. Mas com o sim, tempo, se você quer passar isso para o outro, aí você tem uma trajetória, uma bagagem, né? Hoje eu faço constelação com as cartas e eu até vou pedir, Lede, para você, se você me permite fazer um movimento, como mostrar para os outros como que funciona, né? A partir de uma carta que eu tirei para o grupo, mas que você já trouxe aí uma identificação sua, que eu também sei que dos outros também provavelmente tenha, mas já que a gente sim. está conversando, você aceita fazer um pequeno movimento? Com todo prazer. Ah, ok, Pode então, fazer sim. como que eu vou fazer na sequência, né? Normalmente eu tiro mais de uma carta, eu tiro aí 3 cartas no mínimo, para a pessoa, converso com ela e já identifico a situação. Então, aqui a Lede está numa transição de carreira, é isso, Lede? Isso, exatamente. Eu estou saindo do meu trabalho fixo, né, onde eu trabalho na assistência social, e eu tenho a minha empresa de semijoias que eu estou começando agora, tem, na verdade, 2 anos, então eu não estou conseguindo conciliar o meu trabalho fixo com essa minha empresa, que é o que eu amo fazer, que é trabalhar com joias, né? Então, assim, há bastante tempo eu já, né, teria que ter tomado essa decisão, né? Mas por você falou do medo, então essa carta veio, a carta do diabo, né? Então ela veio para colocar esse medo que a gente tem de sair da zona de conforto, né? De ter o fixo, né? Para se lançar num negócio que você precisa se dedicar mais para isso, né? Então, eu sei do meu potencial, porém, sempre tem aquele medo de que você não vai conseguir, de que você, né? Enfim.
o medo, ele bloqueia a gente, né? Então, não Isso. deixa a gente sair do lugar, da zona de conforto que a gente está, né? Então, ele trava a nossa vida, na verdade, né? Sim, 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 e é muitas vezes muito inconsciente, né? Quando eu estava com os meus concursos públicos, eu tinha muito isso, e daí eu tive a possibilidade de trancar por um ano o concurso ali para daí perceber, não, agora eu vou trabalhar só com terapias, vou experimentar e qualquer coisa eu volto, olha só, né? Tá lá me Então, esperando. E eu, exatamente isso. Eu falei para minha chefe, eu falei, tá, tudo bem, eu vou sair, porque eles não queriam que eu saísse e tal, né? Eu falei, tá, mas e se não der certo? Daí eu volto. Olha só, se não der certo, eu volto. sim, Olha a fala, né? aí a Então, gente já tá isso. Aí o que aconteceu, né? Quando eu falava para todo mundo, mas eu não vou voltar, mas eu não vou voltar. E quando deu ali chegando próximo dos dias, eu entrei na dúvida e eu já tinha feito muitos movimentos ali terapêuticos, né? Constelação, tudo indicando que o meu caminho era na terapia. Mas eu fiquei com medo e tudo bem, né? Nós temos o pé no chão também. A gente precisa perceber que você viveu por muito tempo recebendo um salário mensal e depois vai ter que modificar tudo isso. É toda uma mentalidade, é todo um passo a passo. E ok, então eu voltei assim, precisava experimentar. Eu entrei na segunda-feira e na quinta-feira eu pedi exoneração. Eu falei, não é aqui, não é aqui. Mas cada um tem o seu tempo, sua trajetória e precisa sim, às vezes muito auxílio do outro para poder fazer o seu passo, sabe? Eu sou grata porque eu encontrei nesse caminho muitas pessoas que fizeram que eu consegui trocar muita terapia, sabe? Eu tive a oportunidade de trocar, porque quando a gente tem o curso de alguma coisa, né? Eu tinha curso de tarô, então eu trocava com outra pessoa que também tinha o curso. Aí eu tinha curso de exatamente. reiki, daí eu trocava com outra pessoa, daí eu tinha curso de constelação, depois eu troquei muita constelação até hoje. Então, esse que é o legal, né? De você poder estar fazendo essas curas em você com o outro ali, né? Trocando. Então, Exatamente. vamos lá, tá? Eu quero, eu vou trazer aqui um material para me ajudar. Vamos ver como que eu vou fazer aqui. Vou puxar mais perto. Já estão pedindo troca aqui. Ai, aí cada um tem suas coisas, né? Troca por outra coisa, né? E essas trocas de terapias é maravilhoso. Você conhece a Carla, né, que teve com a gente na Sim. chácara aí, né? Então, assim, eu sempre falo para ela, né, que eu comecei fazendo terapia com ela e hoje a gente troca conhecimento, apesar de eu não ter formação nenhuma né, de terapeuta e tal, mas, assim, eu tenho um conhecimento, assim, até bacana, né, porque isso tá na alma da gente, né? E não tem como você negar E isso, né? Então, assim, a gente sempre troca conhecimentos. provavelmente você participa muito, né? Quando falo muito Participo. disso. Participar, por exemplo, de grupo de constelação, quem participa de grupo de constelação não precisa pagar muitas vezes para fazer a constelação, porque participando, muitas coisas mudam, muitas fichas caem. Exatamente, E exatamente. eu vejo isso constantemente no meu grupo. E quando eu vou participar no grupo das colegas, eu falo, meu Deus, gente, eu volto assim, puxa, nossa, foi para mim, sabe? Então é sensacional. E eu não sei na sua cidade, eu reitero que no grupo que aqui no Paraná, né, no Marechal Cândido Rondon, Paraná, onde eu moro, os grupos são gratuitos, a grande maioria é gratuita. Então, É, não tem desculpa para não participar, né? E hoje tem tanta coisa gratuita, vídeos, né? Ó, esse momento aqui, parabéns quem está aqui, parabéns quem vai assistir depois, quem está me vendo agora gravado também, porque às vezes a gente está disponível a mudança, quer, né? E as coisas vêm para a gente. Quando a gente se disponibiliza, olha, eu quero mesmo fazer uma mudança, eu quero conhecer coisas novas, as coisas vêm para a gente, é assim. com certeza, a gente tem que estar aberto, né, ao conhecimento, ao novo, né? Isso, perfeito. Ó,
Eu vou colocar um representante aqui para você. Eu quero que você olhe para essa representante aqui, né? Tá conseguindo ver bem? Estou. E me fala assim, o que você vê nessa representante? O que que você enxerga aqui? Eu Uma vou pessoa ter... estagnada? Uma pessoa meia estagnada, meia parada, meia sem saber para onde seguir? Sim, e me vem muita palavra dúvida, dúvida, dúvida. É, exatamente. A dúvida parece que ela está assim, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Alguém pode me ajudar? Não, é uma coisa assim, né? E quando eu estou falando aqui para ela, isso aqui é uma constelação, tá? É uma constelação, a gente coloca um campo, esse material aqui é como se fosse o nosso campo de constelação. E esse boneco, ele representa a Lede. E por mais que a Lede fale algumas coisas, é como se a consteladora aqui, a gente consegue sentir esse campo e também trazer informações. E por isso que eu vou pedindo para ela se faz sentido também, tá? Porque eu vou auxiliar para ver o que que acontece, né? Porque ela tá assim. É assim, às vezes parece com um certo desânimo, um cansaço, um peso. É exatamente como eu tenho me sentido nesses dias, né? Um cansaço, tem dias que está assim, bem puxado, daí a vontade de desistir de tudo, aí depois você levanta a cabeça e não, vamos seguir em frente, porque a gente tem que aprender a descansar e não desistir. Sim, tudo bem. Tudo isso é racional, né? Agora a gente vai Sim, trabalhar aquilo que está escondido, aquilo que você não está vendo. ok. E primeiro, eu vou colocar um representante aqui. Como é quando você olha para essa imagem agora? Não falei para você o que é isso. É, É como se eu sentisse um desconforto. sim, tá? Quando você fala, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Que é relacionado a isso aqui. Quando eu coloquei isso aqui, me veio uma coisa que pode estar escondida aí por trás dessa situação toda que você está me falando, tá? Como você tem algum medo que essa mudança possa mexer no seu relacionamento? Ou esse relacionamento que você tem hoje, né? Você que você é casada, ele de alguma forma afeta a sua decisão? Não vejo assim, não. Ok. Financeiramente, você diz, talvez? Só um pouquinho, deixa eu ver. Ah, sim, entendi. Aqui não é o relacionamento. Aqui é o empreendimento que trabalha com joias, por isso que veio alianças. Isso. Eu não identifiquei daqui o que estava na figura. É um jogo de anel. Isso. Então, exatamente isso. Eu vou colocar um representante também para a profissão que você está, tá? Você ainda não Ok. saiu. Não, mas eu já assinei a demissão.
Ok. Eu vou combinar uma coisa, não sei Pessoal que está com o áudio aberto, só por gentileza, fecha para não dar eco aqui. E agora? Como fica com essa imagem? Eu vou olhar um pouquinho também para entrar um pouco no teu campo, para conseguir te trazer uma informação. Ok. A sensação, talvez aqui, faz sentido com a primeira carta que a gente tirou hoje, é como se fosse um luto. Tá? Porque você vai precisar se despedir aqui. E é um luto, né? Quando a gente deixa um emprego, quando a gente deixa um casamento, alguma coisa, é um luto. É um luto, muitas vezes, que a gente precisa viver para daí conseguir se conectar com algo novo. Principalmente isso porque o que eu faço também, eu gosto muito do que eu faço, entende? Então, assim, só que eu preciso optar por uma coisa ou outra, né? Então, assim, como eu hoje olho para o meu empreendimento como sendo a melhor saída, vamos dizer, melhor maneira, por exemplo, né? O que eu quero, na verdade, fazer, né? Então, é sair para mexer com esse meu negócio só. Então, assim, é uma decisão que eu já tomei, entende? Só que, lógico, é que nem você falou, deixar o teu trabalho que você gosta também é um luto, né? Despedir-se dos colegas que você está também não é fácil, né? Então, assim, por isso cria-se esse medo também de deixar o teu fixo, né? Então, para você se lançar num ramo totalmente diferente, né? Ó, eu vou pedir para você fazer algumas falas aqui. Você fala se faz sentido, senão você fala para mim, ah, não faz sentido, tá? Ok. Diga que eu vejo você, minha profissão. Eu vejo você, minha profissão, E me dói o coração deixar você. e me dói o coração deixar você, mas eu preciso ir. Respira, tá? Porque não sei aí, mas eu senti um aperto no peito, assim, sabe? Uma coisa de despedida, assim, mas doeu aqui. Porque algum tempo atrás era tudo que eu queria, né? Só que são ciclos que se encerram, né? Então, hoje não mais, né? Hoje não mais. Então, diga que você foi um sonho. Você foi um sonho. Foi. Por onde eu for, Por onde eu for, eu levo você no meu coração. eu levo você no meu coração. Exatamente isso. Inspira, né? Como se você desse a mão aqui, sabe? E foi um grande aprendizado. Diga, eu tenho muito orgulho dessa Eu tenho caminhada. muito orgulho dessa caminhada. Você sempre fará parte. Você sempre fará parte de mim. Me olhe com amor Me olhe com amor, se eu for para outra profissão. se eu for para outra profissão. Você sempre será a primeira. Você sempre será a primeira. Ou uma das primeiras, né? Porque talvez você teve outras ali, mas uma aqui vem antes dessa. É que, na verdade, isso para mim, esse sempre foi um objetivo, vamos dizer assim, lá atrás, né? Sim. De conquistar o que eu conquistei, né? E, só que hoje encerrou-se esse ciclo, né? Uhum. E hoje eu tenho que seguir nessa minha nova caminhada. Sim.
Mas eu faço esse movimento aqui porque muitas vezes quando a gente não faz isso, a gente vai para outro empreendimento e muitas vezes trava lá, porque não honrou isso aqui, não levou isso junto de coração, porque é necessário Entendi. honrar. Quando a gente fala, meu, mas por que que eu fiquei tanto tempo nisso e agora eu vou para outra coisa, né? Por que que eu não fui antes? Então a gente começa a não honrar isso, tá? O movimento aqui é sim, foi muito bom, era o meu objetivo, é o meu sonho, foi do jeito que tinha que ser, eu tenho orgulho disso e eu levo isso de mãos dadas para junto, né, a minha bagagem, o meu conhecimento, ó, como quando eu vou falando, orgulho de você, sabe? Meu Deus, olha quem é a Lede agora, com toda essa bagagem, ela pode ir aqui, porque antes você talvez não teria, inclusive, rede de contatos que talvez você teve a partir disso daqui. Exatamente, exatamente. Abriu-se muitas portas para mim, né? Muitas portas. Perfeito. Agora sim, ó. Como é olhar para isso? É bom, Parece é uma muito bom. criança com vontade de comer um doce. É gratificante, né? Mas ainda tem um pouco de medo, tá? Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar representante para os seus pais. Seus pais já são falecidos? Sim, já são falecidos os dois. Uhum. Eu vou colocar aqui e vou colocar você olhando para eles. Gente, esse movimento que eu vou fazer aqui, ele é tudo para nós, sabe? É um movimento essencial. Aqui, Lede, diga meu pai. Meu pai, Você foi o pai, você é o pai perfeito para mim. você é o pai perfeito para mim. Eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você, pai. E eu me preencho da sua coragem, E eu me preencho da sua coragem, do masculino que vem de você, do masculino que vem de você, que me dá estrutura, segurança e coragem. que me dá estrutura, segurança e coragem. Isso, imagina aí ali, né? Ele atrás de você, colocando a mão aí em você e dizendo, né? O que ele diria para você? Não vou nem falar aqui, eu vou pedir para você o que esse pai diria para você nessa transição de carreira. Eu te abençoo, minha filha. Eu tenho muito orgulho de você também. Que lindo. Respira isso, sabe? Nossa, me arrepiei toda aqui. É como se isso te enche, é como se a gente fosse um vaso. Muitas vezes esse vaso está um pouco vazio. E quando a gente faz esse movimento, a gente se enche, a gente se preenche. É verdade. É uma força, gente. É só quem vive isso consegue entender. Porque muitas vezes esse movimento não é tão fácil assim, sabe? Cada um tem uma história. É verdade. Agora você olha para sua mãe e diga minha mãe. Minha mãe, Me abençoe se for mais leve para mim. me abençoe se for mais leve para mim. Tá? Por que que eu falei essa frase? Porque eu senti aqui que talvez tenha algumas lealdades de peso que veio dela. Né? A gente repete situações de mãe na É, muitas isso é coisas. verdade. Isso é verdade. É. Muitas coisas que de repente foram pesadas para ela, é pesado para mim também, né? Isso, porque aqui em algum momento você olhou bastante ela com piedade, tá?
assim, né, como olhar agora ela, olha para sua mãe e diga, minha mãe, Minha mãe, você foi uma mulher sensacional. você foi uma mulher sensacional. Você fez o melhor que podia nas condições que você teve. Você fez o melhor que podia nas condições que você teve. Então, eu tenho muito orgulho de você. Então, mãe, eu tenho muito orgulho de você. Que você foi muito guerreira. Uhum. Assim como eu Muito. sou. Assim como eu sou. Exatamente. E o que Exatamente. ela diria para você, Lede? Eu vejo você. E eu tenho orgulho de você, minha filha. Sim, faz sentido, tá? A Lede está muito conectada. Se fosse não fazer sentido, eu falaria, tá? E com certeza ela já fez muitos movimentos de constelação, porque aqui está sendo muito rápido. Como eu falei, cada um tem uma história e muitas vezes a gente precisa, quando fala essas frases para pai, para mãe, né? É mais desafiador, porque às vezes a gente gostaria que o pai tivesse diferente, a mãe tivesse diferente, mas olha, a todo momento aqui ela está numa posição de humildade, não de julgamento. Talvez já foi uma vez, né? Mas aqui ela está, não sei se, talvez né, vocês não conseguem ver porque não entram no campo e nem é esse o objetivo, mas aqui, ó, até ela se inclinou, ó, o bonequinho. Percebem a inclinação? É como se, ó, Verdade. eu recebo humildemente a força que vem dos meus pais de trás. Eu aqui sou menor, eu abaixo a cabeça, eu concordo, eu aceito, eu recebo, né? É exatamente isso, Su, é porque como assim, eu já constelei muito a minha família, sabe? Então, eu já ressignifiquei muita coisa na minha vida, né? Então, é por isso que hoje eu olho assim com um pouco mais de leveza. Ainda é um pouco pesado, mas eu olho com mais leveza, sabe? Então eu honro e agradeço a minha família, sabe? Por tudo que eles passaram, por tudo que eles foram, e eu aceito Uhum. Sim, como é. gente. E eu reitero, muitas vezes a gente acha que está tudo certo, e quando você vai olhar por uma constelação, você está cheio de julgamentos, de pontos de vista, e muitas vezes são esses julgamentos que nos travam, porque quando vê, você está igual, sabe? Parece que o universo coloca situações para você perceber, olha, tá vendo? Né? Você não consegue fazer diferente do teu pai, da tua mãe, para você mesmo sentir isso na prática. Aí sim a gente consegue olhar para essa história e falar, olha, eu sinto muito que foi assim, me abençoe se for diferente. É no processo de humildade e não de julgamento. Julgamento a gente fica maior, a gente fica arrogante. E como vocês veem aqui no quadro, né? Existe uma ordem, cada um no seu lugar. Então aqui ela está no lugar de pequena perante os pais. Ela veio depois. Eles são mais sábios. Eles vieram antes. Eles têm mais aqui é a ordem, tá? Eles têm Agora, mais força, né? isso, agora eu vou fazer assim um desenho aqui, né, para ela olhar para essa imagem. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais para trás, né, vamos ver se o boneco fica agora, tem força? Respira, né? E agora tem um movimento aqui que veio para mim agora, que é uma outra coisa que eu vou colocar aqui, tá? Gente, isso às vezes dentro de um atendimento leva 1h30, 2 horas. Eu tenho já bastante experiência, bastante prática, então eu estou bem segura aqui de mim e tô fazendo bem rápido, tá? E como a Lady está acompanhando, não preciso explicar muito para ela, estou explicando para vocês o básico. Não é aqui uma aula de ensinar constelação, é só para vocês perceberem o que a gente faz com as cartas, com os bonecos, são movimentos sinestésicos.
para algumas pessoas, só olhando, não tem tanta total compreensão. É um movimento fenomenológico, não tem muita coisa aqui para ficar, né? Não vou ensinar. Eu tenho curso de constelação também, onde eu ensino. Mas aqui o objetivo é mostrar que, por mais que a maioria das pessoas não entenda, e muitos vão entender aqui muita coisa, mas o processo para a Lede faz total sentido. E ela é a cliente. E ela que vai ver os resultados depois. Estou certo, Lede? Certíssima. Perfeito. Coloquei isso aqui para representar o financeiro, o dinheiro, porque você olha para a profissão, mas eu quero ver também como é o financeiro, porque você está olhando só para a profissão e não está olhando para o dinheiro, entendeu? E agora eu vou fazer um movimento aqui de você falar para a sua profissão, essa nova agora, né? Eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Eu faço um bom trabalho. Eu faço um bom trabalho. E eu mereço receber por isso. E eu mereço receber por isso. Então agora eu convido o dinheiro. Esse aqui representa o dinheiro, tá? Um bonequinho que representa o dinheiro para fazer parte disso. Ok. Eu convido você a fazer parte disso. Sinto muito. Sinto muito. Se até então eu fugia de você. Se até então eu fugia de você. Tem uma coisa que é como se, ai, dá vontade de ir para trás quando eu olho para o dinheiro, entendeu? É. Agora, de novo, aqui, ó. Pai e mãe, me Pai, abençoe mãe, se eu prosperar financeiramente. me abençoe se eu prosperar financeiramente. Eu sinto muito se foi tão difícil para vocês. Eu sinto muito se foi tão difícil para vocês. E se talvez eu ouvi coisas sobre o dinheiro Se talvez eu ouvi coisas sobre o dinheiro que até hoje me faz ficar afastada dele. que até hoje me faz ficar afastada dele. Uhum. Isso faz total sentido para mim. É como se eu tivesse só que trabalhar, 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 sabe? E quando fosse a hora de receber o dinheiro, é como se eu não precisasse ou não merecesse daquilo, sabe? Então, Então essa é a sensação. eu vou colocar aqui porque me vem muito, tá? É um ser espiritual. Podemos aqui falar Deus, alguma coisa superior no sentido assim daquilo que a gente falou no começo. Se Deus criou todos nós para como filhos, desejando muita coisa boa, e se nós vivemos Como num local aonde o dinheiro compra coisas boas, aonde a gente pode usufruir de coisas boas com o dinheiro, então o dinheiro é divino. O dinheiro é algo que vem de Deus, é algo bom. E eu posso ter os dois, eu posso ser uma pessoa boa, uma pessoa espiritualizada, espiritualizada, amada por Deus, e também posso usufruir do dinheiro que Ele colocou no universo para mim fazer coisas boas comigo mesmo. Pois eu sou filha dele, então eu posso, eu mereço. Ele vai gostar porque, disso, entende? porque se ele disse que nós somos imagem e semelhança dele, né? Então, nós somos ricos.
Só um pouquinho. Eu vou fazer uma fala aqui. Por favor, Por favor, me permita me permita prosperar. prosperar. Não que isso aqui não permita, tá? Mas é que na tua cabeça é como se não pode. Entendi. Eu tô colocando os dois mais juntinhos. Porque aqui, ó, se você olhar, inclusive pelo tamanho, vocês vão perceber que a espiritualidade dela é muito grande, muito alta, enquanto o dinheiro, o material, ele é pequenininho. Então, ela dá muito valor a isso e acaba excluindo isso. E nós somos seres espirituais, mas a gente vive na Terra, a gente precisa pagar água, pagar luz, aluguel, comer. E ainda dá para Nossa, viajar, né? Dá para fazer muita coisa com o dinheiro. essa imagem, ela me define exatamente, exatamente. Ah. Então, aqui, diga, isso tudo, Isso tudo, a partir de agora, a partir de agora, está junto. está junto. Eu não preciso mais escolher entre um e outro. Eu não preciso mais escolher entre um e outro. Eu sou uma pessoa com reconhecimento Eu sou profissional, uma pessoa com reconhecimento profissional, filha de Deus, filha amada de Deus, faço coisas boas faço coisas boas e vou fazer coisas maravilhosas com o dinheiro. e vou fazer coisas maravilhosas com o dinheiro. Inclusive ajudar outras pessoas. Inclusive ajudar outras pessoas. Não é, gente? Com o dinheiro a gente não pode ajudar ainda mais outras pessoas? Com certeza, né, Su? Com certeza a gente pode ajudar outras pessoas. Olha a meleca que a gente faz muitas vezes, né? É, Mas é uma coisa inconsciente, tá, Lady? Eu agradeço muito a sua disponibilidade de mostrar isso, porque eu tenho certeza que isso vai ressoar para muitas pessoas. com certeza. E é isso que move a gente, né? É a gente poder olhar para a nossa história e contribuir para que outras pessoas também tenham acesso a isso, né? Uhum. Diga para todos nós aqui se fez sentido isso para você. Muito sentido, Su, muito sentido. Isso, essa parte final aí do espiritual, do financeiro, então, fechou com chave de ouro. Perfeito, Uhum. Isso perfeito. aí. Muito legal, muito bom. Eu vou tirar aqui o campo dela, né, que é a imagem dela. Muita gratidão. Gratidão a você e a todas as pessoas que estão aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer agora, Gratidão. ou senão a gente encerra essa aula, porque era isso que eu queria mostrar para vocês. O quanta coisa boa a gente pode fazer com esse E eu recurso. acho, e eu acho que era para mim estar presente nessa aula. Ah, nada é E por acaso. Mari, pode falar. só te fazer uma pergunta. Eu também uso o tarô associando ele na sessão com a constelação. Eu geralmente costumo fazer uma tiragem inteira para compreender o campo e entender se eu consigo ir para lá. Você comentou sobre fazer uma tiragem de 1 a 3 cartas ali, né? E já identificar com a pessoa. Eu tenho uma dificuldade com isso, assim, sabe? De fazer uma tiragem simples, por exemplo, eu tirei uma carta só, né? Vamos observar com ela. E daí, por exemplo, eu definiria com ela qual seria o campo a ser trabalhado. Tipo, saiu um arcano que fale dos sentimentos. Então a gente vai falar sobre os sentimentos nesse caso? Ótima pergunta, Mari, tá? Ótima pergunta. Dentro do curso de tarô sistêmico, eu ensino várias aberturas, então, depois, cada um, experimentando vários modos, vai identificar aquela que
se adapta melhor. Então, você tem um jeito, se você percebe que funciona, tá tudo certo, não tem uma regra, uma lei que tem que ser assim. Então, você pode usar desse jeito, tá? Dentro do curso, provavelmente você vai ver outros jeitos, outras coisas, e a gente também vai mudando. Eu também mudei já, eu mudei as estratégias, né? Os atendimentos a gente muda, a gente começa de um jeito, faz de outro, e interessante é experimentar. Então, Porque eu não... tenho sentido bem extensa, assim, né, a sessão, porque mexendo numa tiragem você precisa detalhar bastante coisa, e quando abre a constelação também, igual você comentou, às vezes é de 1h30, 2 horas, né, e ainda tem uma parte que a gente tem momento de conversa, de trocas ali, e daí eu estava mesmo pensando em como reduzir, não no sentido de enxutar e fazer as coisas correndo, mas no sentido de só otimizar, sabe? Dar espaço mais ali para o que está sendo trabalhado do que para estender uma sessão inteira. Sim, no começo eu acredito assim que a gente acaba fazendo sessões bem longas mesmo, né? Uhum. Até porque a gente parece que quer oferecer um caminhão para uma pessoa que às vezes só consegue levar uma colherinha. Sim. Mas faz parte da trajetória de quem está mais no começo, iniciando. Mas normalmente a sessão leva aí 1h30, não passa muito disso, tá? Mas não tem regra, às vezes é antes, mais um pouco mais, né? Como a Lede aqui já fluiu um pouco mais rápido, também a ideia aqui não era de fazer algo muito longo. Então, dentro de uma sessão a gente conversa mais, se abre mais. Não tem um certo e errado, tem que ter um resultado, né? Você tem que perceber o resultado, é isso que a gente busca. Né? Você está fazendo de um jeito, você está tendo resultado, e sim, com o tempo você vai perceber que se vai mudando aí, tá tudo certo, né? Vai otimizando para também não ser talvez tão demorado, né? Uhum. Obrigada pela pergunta. Graças. Alguém mais quer perguntar? Tem um nenezinho. Mari, né? É a minha nenezinha. Nossa. Gente, tem aluno aqui, né, de tarô sistêmico, tem aluno de constelação. Eu vou deixar esse vídeo gravado e quem quiser buscar mais informações, eu estou disponível, pode entrar em contato comigo. Tem lá meu Instagram também, Sulene Terapeuta. E é isso, tá? Espero ter contribuído e vocês podem compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Obrigada, gente. Boa noite, gratidão por tudo, Sulene. Até a próxima. Beijo, até mais. Até mais.